Bem, pessoal, vocês já estão conseguindo visualizar as apresentações aí? Ok? Sim. Tá. Então, assim, como é que funciona aqui a interface? Quando vocês entram com e-mail institucional, é automático. Então, eu nem preciso de tomar nenhuma ação, nenhuma atitude. Vocês já entram no sistema. Quando é um e-mail que não é reconhecido, pelo domínio, pela configuração das regras da informática, ou seja, o que é o domínio? ifgoiano.edu.br. Então, se não tiver aquele contexto, aí aparece uma janela para mim solicitando que eu libere este aluno para assistir à aula. Então, às vezes eu estou falando, aí surge um sonzinho indicando um alerta. Aí eu paro a aula igual agora. Eu acabei de receber um alerta. Aí eu pego, paro o que eu estou fazendo, tenho que mover aqui no computador, né, para outra janela para liberar. Então, isso causa um delay, né, um tempo entre a solicitação e a liberação. E aí, como eu já comentei com vocês, que em virtude dessas dificuldades de acesso à tecnologia, apesar de eu ter até passado para vocês aí o how-to, né, um documentinho que foi construído pela área de TI, para orientá-los à construção a criação do seu e-mail institucional. Também passei o e-mail para o pessoal de suporte da própria TI. Então, à medida que vocês acharem necessário, vocês entrem em contato com eles. Bom, eu puder ajudar também aqui do meu lado, que já estou ajudando, né? Então eu libero, não vou estar exigindo, em virtude de nós já estarmos também aí mais da metade do curso, para conclusão, e não tivemos nenhum problema até então eu acabo assumindo o risco, tá bom? Então vamos lá. Eu dei uma introdução nesses desafios que a extensão rural acaba tendo que enfrentar. Nós já vimos bastante a questão da importância, o histórico, os contextos na qual a extensão rural tem trabalhado, de suma importância, porque ela é uma das grandes responsáveis por essa disseminação da tecnologia, dos recursos necessários para que o proprietário rural, dentro de um contexto técnico, dentro de um contexto a qual ele permite ele gerenciar e inovar dentro dos melhores recursos disponíveis que existem, transformar o seu negócio e torná-lo produtivo. Então, a extensão rural, ela tem essa grande importância, e vocês, como são agentes principais, por causa dos conhecimentos técnicos, do cunho tecnológico que vocês têm acesso, e a intenção é vocês repassarem isso para o campo, ou através de consultorias, ou através da própria educação. E o suporte que nós damos, que nós tentamos dar nesse curso, é exatamente para que vocês consigam, dentro do caminho da educação, poder transmitir essa tecnologia, esses conhecimentos adquiridos acadêmicos e profissionalmente falando, e passar isso para o campo, de maneira que ocorra esse desenvolvimento. Então, nós falamos um pouquinho a questão, né, do contexto, vimos a parte introdutória, e aí hoje nós vamos dar continuidade em relação a esse cenário de transformações que estamos vivendo. Eu até na plataforma, não sei se vocês todos conseguiram visualizar, ou apenas alguns, né, que acessaram a plataforma, eu já dispus até de uma atividade ao término desse tópico. Eu vou apresentar para vocês a atividade, né, que eu quero que vocês desenvolvam dentro desse contexto, e aí vamos dar prosseguimento ao conjunto metodológico. Nós já vimos o histórico, já vimos a importância. Pelo trabalho que vocês fizeram, eu gostei muito, principalmente da questão crítica que vocês levantaram, das comparações, do entendimento enxuto que vocês transmitiram com aquelas atividades. E lembrando que essas também serão feitas em grupos. Se vocês quiserem usar o mesmo grupo da passada, fica à vontade, tá bom? Eu acho que essa questão da interação é de suma importância para vocês, para que vocês não fiquem isolados. Então, fazer atividades em grupo eu acho bacana,
porque nenhuma empresa, nenhuma organização consegue se desenvolver em um cenário atual de uma forma isolada. Então, a empresa que você for trabalhar, ela vai exigir de você isso, que você seja um colaborador, que você possa interagir com os demais membros daquela organização, porque essa troca, esse trocadilho é que faz que o negócio se desenvolva da melhor maneira, da melhor forma possível. Porque cada um de nós temos uma história, temos um contexto de vida, com diversos problemas que nós já enfrentamos e soluções encontradas também. Então, a união de um todo, de um grupo, é que faz uma organização ser forte. Então, esses trabalhos em grupos, eu acho que de suma importância para que vocês se interajam, dentro que cada um tem as suas particularidades e que desenvolva essa também. Então, voltando aqui para o nosso contexto, essas transformações que vêm ocorrendo graças ao desenvolvimento tecnológico, a inserção de novos entrantes no mercado, a globalização. Então, tudo isso requer que os profissionais eles se qualifiquem exatamente para que estes possam adequar as necessidades mercadológicas às tecnologias que podem sanar essas necessidades. Então, com isso, os profissionais, dos profissionais são requeridos animação de processos participativos capazes de construir estratégias de desenvolvimento sustentável ajustadas às dinâmicas sociais locais. Então, exige que o profissional tenha uma animação, que ele seja um personagem nesse contexto que venha trazer alegria, envolvimento e participação nesse cenário de mudanças. E a melhor maneira de você animar qualquer pessoa é envolvê-la dentro do grupo. Pegar aquela pessoa com aquela experiência, com a expertise de vida que ela tem e trazer para si. Então, por isso que as atividades de grupo são de suma importância. E essas transformações exigem que essa extensão, a extensão que nós temos desse conhecimento, que nós vamos externalizar para o proprietário rural, isso acaba gerando um compromisso com o proprietário rural. Então, isso ele tem uma expectativa muito grande. E gerenciar a expectativa é o principal papel que hoje um líder, uma pessoa que tem uma notória capacidade de liderança de equipe e que as organizações estão realmente lapidando a ouro, exigem. Então, gerenciar expectativas não é fácil, porque você trabalha com o ser humano. E a extensão rural trata disso. Você tem que gerar expectativas. A expectativa do proprietário rural que vai estar contratando seu serviço, a sua expectativa também de realizar um bom trabalho. Então, a chave que interliga essas expectativas é a comunicação. E a comunicação, ela é muito estudada pela psicologia, principalmente pela pedagogia, que é uma extensão da psicologia. Porque a pedagogia, ela estuda a melhor forma de educar, de ensinar. E ensinar nada mais é do que um processo de comunicação. E isso, hoje, é um grande diferencial para aqueles que estão trabalhando no mercado de trabalho. Não apenas ser um bom técnico, mas uma pessoa que consiga se comunicar, uma pessoa que consiga gerenciar essas expectativas. Isso vai fazer com que ele garanta movimentos do ensinar e, nesse contexto, ele acaba aprendendo também. Porque o ensino é uma mão de mão dupla, né? É uma mão dupla. Você ensina e você aprende. Nenhuma aula é igual à outra. Nenhum encontro é igual ao outro. Mesmo se você tiver o mesmo contexto, a mesma disciplina, o mesmo contexto a ser aplicado naquele dia, nunca vai ser igual. Sempre há pequenas diferenças. E cada vez você vai ficando melhor, porque você extrai para si conhecimentos e também externaliza esse conhecimento para os demais. Então, essa sinergia, essa troca, acaba ocorrendo transformações. Nós vamos ver na metodologia, na qual nós vamos estudar um grande pedagogo, né, um dos pioneiros, que foi o Piaget. Então, é interessante conhecer um pouquinho a pedagogia, porque como vocês vão externalizar, vão transferir tecnologia, vocês têm que entender um pouquinho da pedagogia. Ou seja, não é apenas
é apresentar um emaranhado tecnológico, mas sim como apresentar esse emaranhado tecnológico. E isso realmente faz toda uma diferença. Então, assim, nesse sentido, que eu tentei externalizar para vocês, o aperfeiçoamento do processo metodológico, o que é metodologia? É aquela receita de bolo que eu comentei para vocês. Se eu passar para vocês uma receita bem detalhada, minuciosa, passo a passo, descritiva, qualquer um consegue desenvolver aquela receita. Então, a ideia de ter uma metodologia é exatamente isso. É um conjunto de passos a serem seguidos que são resultados de processos. Então, esses passos sendo seguidos dentro de uma preocupação, de uma qualidade, de uma sequência, no final você vai conseguir fazer o seu bolo. Ou seja, no final você vai conseguir levar essa tecnologia para o campo. Então, no fim desse contexto, o proprietário rural, que é o principal interessado, ele vai ficar muito feliz, e você também, porque você terá novos clientes, novas potencialidades, novas parcerias, e aí surgem grandes negócios. Por incrível que pareça, a maioria dos negócios, hoje bem promissores, foram criados por pessoas que não tinham condições financeiras. Pessoas que, através de um trabalho bem feito, através de identificar uma oportunidade, ela conseguiu desenvolver um negócio e hoje está aí, grandes empresas, né? A Tesla, por exemplo, vamos pegar a Amazon, por exemplo, pegar a Google, a Facebook, a LinkedIn, Airbnb, olha só, as maiores empresas hoje nesse novo cenário são empresas que começaram com ideias. É lógico, tem as tradicionais, como a General Motors, Coca-Cola, mas isso são contextos diferentes. Então, o McDonald's foi criado com simplesmente uma hamburgueria, Burger King também, Subway também. Então, assim, na vida, gente, vocês são pagos para resolver problemas. Nunca fujam dos problemas, encare-os de frente, tentem procurar soluções. Problemas as empresas estão cheias, as nossas vidas estão cheias de problemas. Então, vocês têm que começar a identificar as oportunidades nos problemas, identificar soluções. Quem sabe essas soluções acabam não gerando oportunidades de negócio. Então, essas transformações, elas ocorrem em virtude de mudanças em vários aspectos dos cenários e exige soluções. Então, vocês são detentores dessas soluções. Estudam, né, adquirem conhecimento técnico e levam essas soluções para o campo. Se dentro do pacote de soluções que você possui apareça um problema qual você não tem um comprimido para este, aí vai a sua capacidade de busca, de pesquisa, de cientista para identificar quais soluções você vai apresentar para essa unidade campina. Então, isso é de suma importância e isso que nós estamos debatendo aqui. Bem, as possibilidades, né, apresentadas para a extensão rural contemporânea, que corresponde ao momento a qual nós estamos vivendo, colocam para os extensionistas, que são vocês, enquanto educadores sociais, o desafio de repensar a prática pedagógica. Refletir essa prática e reorientá-la é fundamental. Desenvolver também um olhar crítico sobre ela. Olha aí, é exatamente isso que eu digo para vocês. Então, a pedagogia, ela se torna uma ferramenta fantástica na mão de vocês. Você tem um conhecimento técnico, mas você, muitas das vezes, não sabe lidar, não sabe tratar com o operário rural ou com o proprietário rural. E aí, você vai entrar numa zona de conflito? Será que o proprietário rural vai escutar você ou o operário que ele já tem uma confiança, que ele já tem uma sinergia? Então, a pedagogia, ela é uma ciência que, apesar de estar na educação, ela trata a comunicação, como eu disse para vocês. E esse amparado que você acaba absorvendo e estudando realmente no curso, porque aqui eu não tenho tempo de passar tudo, todo o pouco que eu sei, mas o meu intuito é mostrar o caminho. Olha, com essa dificuldade, vai por esse caminho. E que é o intuito de qualquer curso de graduação. A complexidade dos contextos são tão grandes que não tem como você hoje passar tudo que o aluno necessita, até porque o mundo é dinâmico, mas nós mostramos o caminho, ó, vá por essa linha.
Se eu estou tendo problema com comunicação, não estou conseguindo vender o meu peixe ou vender o meu produto, a minha ideia, então é problema de comunicação que você está. E isso resolve o quê? Estudando comunicadores, lendo livros, correndo atrás do material. E lembre-se que a ciência da comunicação é praticamente a pedagogia. Alguns falam, mas é o marketing? Não, marketing é mercado. Marketing ele já é uma coisa mais alto nível. Se você quiser ser um bom comunicador e entender as pessoas, né, nesse contexto de comunicação, vai para a pedagogia. Se você quiser se entender, aí você já vai para a psicologia. Então, é bem interessante esse olhar que eu apresento para vocês. Então, muitas das vezes, não basta ser um excêmo técnico, mas sim um excêmo comunicador. Então, esse novo olhar, ele requer um investimento pessoal, um aprofundamento teórico. Muitos criticam, falam que a teoria é diferente da prática. Isso é totalmente um equívoco, porque toda teoria não existe, pessoal, na vida acadêmica, onde quer que você vá, uma teoria que não é baseada em um experimento real. Não existe. Agora, você imagina, se a teoria é construída por uma observação prática, como que a teoria pode ser diferente da prática? Então, isso não se encaixa, tá bom? Então, estuda a teoria, analisa, verifica onde ela é falha, ela pode ser falha, porque ela não tem como abranger todo o universo de possibilidades. E até eu mesmo disse para vocês, o mundo é dinâmico, as coisas mudam. Se as coisas mudam, uma teoria que trata um aspecto que já não existe, ela não vai servir mais. Ela vai se tornar ultrapassada. Então, é nesse contexto que vocês têm que estar atentos. Verificar o que muda, se aquela teoria atende, se outra teoria vai atender melhor aquele contexto, ou se nenhuma atender, então já aparece uma oportunidade de você criar uma teoria sobre aquilo. Então, essa ação extensionalista, ela tem que ser analisada de um aspecto de todos os atores sociais. Quem são os atores sociais? São os envolvidos, são as pessoas que se interagem dentro desse contexto. Então, é você que é o extensionalista, é o seu cliente que vai receber esse amparo tecnológico que você vai estar fornecendo, concebendo para ele. Bem, e por fim, né, dentro desse desafio que nós vimos, o mundo é dinâmico, você tem essas barreiras entre o linguajar, entre capturar a linguagem, o entendimento que o proprietário, que o operador do campo possui, e o seu contexto acadêmico, a sua linguagem, o seu formalismo. Então, vocês têm que entrar no processo de comunicação de maneira que você consiga passar da melhor forma possível as soluções para atender aquela demanda do seu cliente. Então, você tem que ter um conhecimento técnico e um conhecimento social. E a ideia desse curso é exatamente isso. Mostrar para vocês, né, que exige uma necessidade, né, que tem que ser atendida na área da comunicação, para que você consiga, de uma forma efetiva, levar o seu saber, a sua tecnologia para o campo, para que ambos se sintam confortavelmente felizes e aliados com essas expectativas. Então, compreender a tecnologia, compreender as fronteiras, compreender o negócio, o processo. Então, esse aspecto técnico é o que vocês estão aprendendo ao longo do curso. Vocês vão ser zootecnistas. Então, o zootecnista, ele aprende o melhor lidar com a produtividade, né, nesse contexto do cenário agropecuário. Nós somos grandes players do mundo, né? O Brasil é praticamente o celeiro do mundo em relação à alimentação. Então, nós desenvolvemos tecnologia, produtos com extrema qualidade. Então, agora, como levar isso à produção rural? Melhorar o negócio, aí vai muito a questão da comunicação. Então, beleza. Alguma dúvida até então em relação ao que nós discutimos aqui? Podemos passar adiante? Pode passar adiante. Beleza. Então, eu vou até apresentar para vocês aqui a atividade.
Só um pouquinho de paciência aqui, que o computador já está passando da hora de formatar ele. Até o computador ele precisa de rebuild, né? Então, até o computador ele precisa de algumas adaptações. Estão conseguindo visualizar aí, pessoal? Roteiro para atividade? Sim? Não? Beleza, ó. É simples, não precisa de ser algo bem extenso, eu acho que no trabalho anterior eu fiquei muito feliz, é aquilo mesmo, máximo uma página. Então, o cabeçalho praticamente é o mesmo, né? Vocês vão colocar o nome do grupo aí, fazer de forma manuscrita, de formato digital, da forma como vocês acharem melhor. E a ideia é o quê? Vocês construírem um texto dissertativo ou argumentativo. O texto dissertativo, ele difere do argumentativo do seguinte contexto. Quando você constrói uma dissertação, você não critica nenhum autor, você não contrapõe ideias. Você simplesmente discorre, olha, eu acho que é isso, isso e pronto. O argumentativo, você apresenta ideias que muitas das vezes são ou não contraditórias ou complementares, apresenta essas ideias e a sua experiência, né, o seu argumento sobre aquele entendimento. Tá? Então, vocês podem estar utilizando uma dessas duas formas, ou até mesmo escrever da maneira como vocês acharem ideal, ou seja, misturar os dois. Muitas das vezes a gente mistura o texto, não sabe distinguir qual é a parte dissertativa, qual é a parte argumentativa. Mas a ideia é essa, né? Quando você cria um argumento, é igual mestrado e doutorado. Mestrado, você cria uma dissertação. A dissertação, você vai estudar teorias e aplicar a algum contexto. Então, você não está criando uma nova teoria, você está simplesmente aplicando um conhecimento já existente. Então, isso é uma dissertação, é um texto dissertativo. O argumentativo, não, você coloca ideias e você dá a sua ideia, você dá sugestões, ou seja, você cria argumentos que acabam resultando em uma tese. Então, doutorado, você já não pode criar uma dissertação, você já tem que criar uma argumentação, pegar uma teoria existente e melhorar a teoria, incorporar uma inovação naquela teoria. Então, assim, é assim que funciona, tá, pessoal? Podem misturar, podem fazer da forma como vocês quiserem. Façam em grupo, façam esses trocadilhos de ideias, que serão sempre bem-vindos. Agora, sobre o que é que vocês vão dissertar ou argumentar? É sobre as dificuldades enfrentadas, os desafios e estratégias para o desenvolvimento técnico no campo. Está até faltando um acento aí, me desculpas. Dentro do contexto extensionalista rural. Ó, dentro do que vocês já estudaram, do que vocês conhecem, das suas experiências, vocês vão identificar, poxa, qual a dificuldade que eu tenho para levar o conhecimento ou o amparo técnico ao campo? Dificuldade. Quais os desafios? São barreiras. Então, a dificuldade que eu tenho talvez pode ser um financiamento, não tenho dinheiro para levar aquele conhecimento. Pode ser que eu necessite de uma infraestrutura melhor de educação, analisar, por exemplo, o nível educacional do proprietário rural. E qual a estratégia que vocês vão tomar para ajustar ou até ultrapassar essas dificuldades e desafios? Então, a ideia é essa, é apresentar problemas e o que vocês podem fazer para contornar esses problemas. Podem buscar na literatura, na internet, mas tenta construir textos autênticos de vocês, tá bom? Porque o interessante é isso. Eu dei um prazo de uma semana, eu espero que não precisa ser algo bem complexo, algo que vocês consigam aí em pouco tempo, fragmentam as atividades, cada um pega uma ideia, juntam depois e façam depois essas congruências, escrevam. Eu acho que é um trabalho, uma folha, não é algo tão complexo, eu acho que uma semana o prazo é suficiente. Caso realmente necessite aí de um espaço maior, a gente negocia, tá? E como já estamos aí na reta final, e é interessante vocês correrem, porque vocês também têm outras atividades. Vocês já viram, atividade é uma coisa que vai acumulando, 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 e aí chega um ponto que uma atividade que era simples acaba se tornando complexa porque você não tem tempo para desenvolvê-la. Então, aí, eu passo essa bola para vocês. Há alguma dúvida?
Por enquanto, não. Tá bom. Eu até queria parabenizá-los, eu gostei, eu sempre ressalto, foi muito bom a atividade que vocês fizeram, né? Eu gostei, assim, um nível interessante, né? Foi enxuto, bem consenso. Infelizmente, a gente não está tendo essas oportunidades de aula presencial, né, que acaba tendo uma sinergia muito melhor. Porque na aula presencial, a pessoa se expõe, tira as dúvidas, a gente faz atividades em loco, que aqui, muitas das vezes, fica um pouco impossível de se realizar, né? Mas a gente vai tentando contornar, vamos tentando ajustar essas dificuldades. Bem, então aí vocês já estão treinados em como realizar essas atividades aí, de acordo com a última que vocês fizeram. E aí nós vamos nos interagindo. Dúvidas, vocês mandam e-mail, mandam um zap. O horário que eu tiver disponível, eu sempre priorizo vocês aí, porque nós temos várias outras atividades também, então, às vezes eu não consigo responder em real time, mas assim que eu tiver essa disponibilidade, eu já disponho para vocês. Bom? Então eu vou voltar aqui a nossa aula, vou compartilhar algo interessante, que é uma das partes que eu mais gosto e que eu acho de suma importância, que é realmente a gente alinhar a pedagogia dentro da metodologia que vocês precisam. Isso aqui é que vai dar o famoso pulo do gato, né, que vai trazer um grande diferencial. Lembrando que eu estou aqui para mostrar o caminho, tem como realmente, no tempo que nós temos, adotar tudo que transcende e contempla aí essa disciplina. Mas eu acho que mostrando um caminho é interessante, porque vocês se sentirem dificuldades, vocês podem correr atrás. E a pedagogia é de suma importância nesse processo de comunicação. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Deixa eu melhorar aqui. Tá bom. Bem, então, esse tópico ele vai tratar concepção pedagógica, da nossa metodologia. Então, já comentei para vocês que metodologia é uma receita de bolo, a qual você tenta seguir para conseguir atingir um objetivo satisfatório. Eu ainda estou com um pouquinho de confusão mental, às vezes algumas palavras fogem, e isso é normal, é uma das sequelas que tem o Covid. E com o tempo a gente acaba melhorando, já estive pior, tá? Então, às vezes eu falta uma palavra, coisa que antes do Covid eu não tinha. Mas faz parte da vida, né? Estou vivo e já sou bem grato a isso. Um amigo meu bem mais jovem que eu, bem esportista, no contexto assim fisiológico, aparentemente muito melhor que eu, morreu segunda-feira. Foi um baque para mim, eu fiquei muito chateado, perplexo. E se cuida, que a gente nunca sabe como que o nosso sistema fisiológico vai se tratar. Não é brincadeira, as pessoas realmente estão morrendo. Outros amigos meus aí também já estão infectados, eu recebi uma notícia que um deles não está ainda com a respiração mecânica, mas infelizmente está caminhando para isso. Porque quando você tem os seus pulmões comprometidos, o primeiro passo é você tomar oxigênio. O oxigênio, ele maximiza e melhora a situação do pulmão, porque o pulmão ele vai trabalhar ali como se fosse apenas um músculo. Porque o próprio oxigênio já está sendo enviado, mas quem vai enviar para o seu organismo é o pulmão ainda. Agora, quando o pulmão ele não consegue mais fazer aquela articulação por causa do Covid, aí você tem que introduzir a respiração mecânica artificial, que é como se você não tivesse pulmão. Então, quando a pessoa é entubada, é como se ela não tivesse o pulmão, como se o seu pulmão tivesse parado de funcionar. E aí, se você não tiver essa respiração mecânica, você morre. Você não tem mais oxigênio para suprir as suas necessidades, né? Então, infelizmente, nós estamos hoje com um quadro de UTIs lotado no estado inteiro. Então, se você precisar e pulmão, gente, oxigênio não é coisa que dá para negociar, não. Não tem como. Não, amanhã eu tomo. Não, não tem como. Se você não tiver ar agora, você morre. Então, assim, cuidem
de você, dos seus familiares, porque não está fácil. É um momento difícil, mas a vida ainda tem que estar acima de tudo, porque morto você não vai conseguir resolver nada. É uma situação complicada, econômica, social, muito complexa, viu? Não sou o pai da razão, eu só tento falar a minha experiência, porque cada situação é um contexto. Eu fico pensando naquelas pessoas que necessitam de trabalhar, de interagir com as pessoas que estão ali no vírus. Então, assim, é se cuidar, é fazer o que elas fazem, é usar máscara, álcool, tentar se proteger da melhor forma possível, porque nem sempre você vai conseguir se isolar. Se não conseguir se isolar, pelo menos se cuide. Eu acho que é mais ou menos isso. Bem, então, voltando aqui para a nossa aula, para o nosso contexto, né? Então, olha só, a sistematização dessa metodologia, ela foi inspirada nos princípios teóricos da epistemologia genética de Jean Piaget. Nós vamos ver esse contexto daqui a pouco na frente para vocês entenderem o que é epistemologia. Na verdade, é a ciência que estuda o contexto, é o mundo científico, praticamente. Você vai estudar metodologias a partir de um evento empírico. Então, a epistemologia é a ciência que vai estudar os eventos empíricos e gerar conhecimento a partir disso. Interessante, né? É ciência, mas às vezes você tem nomes diferentes que representam a mesma coisa, são sinônimos. Então, o Piaget foi um dos primeiros pedagógicos que existiu. Tem vários, nós vamos ver alguns aí, mas a abordagem principal que nós vamos utilizar é a dele. Por quê? Porque o Piaget, a vantagem é que ele usa uma questão genética, ou seja, um amadurecimento que muitas das vezes as outras metodologias não utilizam. Então, o interessante dessa questão genética é porque você começa a identificar aonde que você tem que trabalhar, qual fase que você vai identificar o seu cliente. Opa, o meu cliente é um cara muito ignorante, então eu vou ter que ter um trabalho maior, ignorante em termos de conhecimento, tá, pessoal? Às vezes ele não tem aquele conhecimento necessário e também ele não aceita aquele conhecimento. Então, eu preciso identificar o perfil desse meu cliente. Bem, tem também o Paulo Freire, que é um grande educador, que até eu fico triste de muitas das vezes nas redes sociais as pessoas baterem tanto no Paulo Freire e culparem ele por toda a desgraça educacional que o país enfrenta. Se vocês pegarem livros do Paulo Freire para ler, que até passei um último, você vê que não tem nada a ver com o que as pessoas falam. Às vezes elas misturam ciência e política. E a política é apenas uma maneira de você usar um instrumento. Os instrumentos de Paulo Freire são fantásticos, mas se eu uso para uma política errada, não vai funcionar igual a arma. A arma de fogo para te proteger de uma situação inesperada, ela tem uma finalidade, mas eu usar para matar o ser humano também já é uma outra finalidade. Então, a ciência, a tecnologia, ela está aí para fazer o bem ou o mal. A política que vai definir o caminho que aquela tecnologia vai seguir. Então, eu defendo as ideias e a ideologia de Paulo Freire, foi um grande cientista, tanto que ele é reconhecido internacionalmente, né? Então, acho que, para falar mal de alguém, né, eu acho que nós temos que nos situalizar, vermos aonde nós estamos, o quem nós somos, para não falar besteira, pelo menos ler. Eu acho assim, a pessoa quando critica para mim de Paulo Freire, eu pergunto, qual o livro que você leu dele? Nenhum. Então, meu irmão, seu comentário é um comentário de outra pessoa, então você tem que ter uma identidade em cima daquilo. Então, antes de criticar qualquer trabalho, pega o livro do autor, faça suas críticas, né, estude igual vocês fizeram. Então, assim, é lamentável esse tipo de situação, tá? Não sou aqui defensor do socialismo, capitalismo, comunismo, seja o que for. Eu acho que cada governo, cada política, ela, né, tem o seu peso na história, a sua adequação. Tenho minhas opiniões próprias, mas eu não acho, não devo compartilhar, porque vocês é que têm que construir a história de vocês. Se eu falo mal de alguém, de algum livro, leia o livro e tire suas próprias conclusões. É nessa linha e nessa perspectiva que eu tenho trilhado o meu caminhar e ao meu ver, eu estou certo. Eu também posso estar errado ao ver de vocês, né? Então, tudo é muito relativo, não existe o certo
ou é errado. Existe o que vocês acham que é o correto para as suas vidas. Bem, então, assim, o exercício dessa sistematização que eu vou apresentar para vocês, ela é uma metodologia, porque ela tem um passo baseado em estudos de um grande estudioso, que foi o Piaget, um grande pesquisador, praticamente é considerado o pai da pedagogia, porque ele tirou itens da filosofia e da pseudopsicologia e aplicou no sistema de ensino. Ou seja, como que o ser humano aprende? Como que eu vou ensinar algo para o ser humano? Então, essas ideias que são interessantes para você realmente levar no campo. Como que eu vou pegar a minha tecnologia e implantar lá? Como que eu vou vender o meu negócio, vender minha solução para aquele proprietário, alinhar aquelas pessoas para que elas participem, para que elas comprem a minha ideia e eu consiga desenvolver a minha solução? E é muito bom você entregar um pacote, entregar uma tecnologia, uma ação que você vai ver que está causando uma grande diferença na vida das pessoas. Porque, gente, é muito gratificante você, através do pouco que você tem a ensinar, através do pouco que você tem a contribuir, e você vê que aquilo está fazendo diferença na vida das pessoas, em todo esse contexto social. Quem tinha terra algum tempo atrás vivia na dificuldade, né? Não tinha aquele conhecimento técnico, não tinha acesso a nada, porque muitas das vezes a ignorância é uma grande barreira que nós enfrentamos. A ignorância ela impede, muitas das vezes, nós alcançarmos o oásis, né, de alcançarmos os nossos ideais. E aí você vai lá, apresenta, reformula, empacota, faz ajustes, e a coisa começa a fluir, e aí você vê a nação crescer, você vê a sociedade crescer, e isso não tem preço. Então, a ideia de vocês serem ótimos comunicadores é uma das principais características que as organizações hoje almejam na contratação. Então, a ideia realmente é estudar e vocês avançarem nisso. Então, assim, o intuito realmente de apresentar para vocês aí essa temática, ela não tem um propósito de um aprofundamento teórico, porque a gente não tem tempo para isso, né? Então, a ideia é mostrar caminhos, vocês analisarem esses caminhos, essas possibilidades, fazer reflexões, aprofundarem se acharem o necessário e realmente construírem uma base que permita com que vocês possam desenvolver o seu trabalho, né, da melhor forma possível. Então, para facilitar essa compreensão dessa metodologia, né, nesse arcabouço, o que é um arcabouço? Um arcabouço é um conjunto de método, de processo, de tecnologia, algo que eu não consigo resolver apenas com uma solução. Eu não consigo simplesmente resolver com a técnica, eu preciso resolver também com a parte social, eu preciso desenvolver com a logística. Então, vários cenários, várias teorias, elas vão se juntar para formar um arcabouço, que é um conjunto de ferramental necessário para abordar um problema complexo. Então, esse arcabouço teórico, nós vamos sempre estar tentando aplicar aí com vocês exercícios baseados na didática, né, apresentar síntese. Síntese nada mais é do que um fluxo. É um fluxo que tem uma entrada, tem um processo e tem uma saída. Então, essa síntese, ela vai ajudá-los a entender o cenário a qual você irá trabalhar. E a pedagogia será realmente aí o ferramental e o diferencial para você construir o seu arcabouço. Porque com a pedagogia, você vai entrar na parte de ensino e de comunicação. E aí a técnica, aí já vem com a zootecnia. E aí você vai já aplicar o seu conhecimento técnico dentro desse contexto. E aí se torna um arcabouço, porque aí você junta já a pedagogia, você já junta a tecnologia, aí você já junta outros conhecimentos que vocês têm e forma esse arcabouço. A sua caixinha de Lego, que vai montar a melhor solução para aquele cliente a qual você fez a identificação. Estes aqui são praticamente aí os pais, os detentores aí da pedagogia. Então, em suma, né, tem a síntese de cada um deles,
nós temos o Vygotsky. O de Vygotsky, ele é bem interessante, ele é muito próximo ao Piaget. O Vygotsky, eu vejo ele como muito interessante quando a pessoa já detém um conhecimento acadêmico, como vocês, que já são pessoas que vislumbram, que estudam, que leem, e já interagem com um conjunto de ideias. Eu vejo a teoria do Vygotsky muito mais apropriada nessa parte de ensino. Tanto que, quando vocês forem fazer mestrado, doutorado, se algum de vocês quiserem, a linha de raciocínio, de instrumentação, de pedagogia de ensino é toda a linha vygotskiana. Então, totalmente. Professor do mestrado e doutorado são simplesmente mediadores. Eles apresentam caminhos e problemas. E você vai atrás de soluções. Ele faz interações com eles. Então, é um processo muito mais difícil de você abordar no cenário do campo, na qual você não sabe o contexto, né, que aquela pessoa tem, a história de vida dela, a educação dela, o conhecimento que ela possui. Então, aí vem a linha do Piaget, que eu acho mais adequada. Tanto que o Piaget é totalmente utilizado na educação infantil. Porque aí você tem que pegar aquela criança, identificar as cognições que ela possui, se existe alguma deficiência cognitiva ou não, e dar o andamento ao processo. Se eu pegar a teoria de Vygotsky e aplicar numa criança, ela não vai aprender nem a ler, escrever. Não tem como, porque a linha do Vygotsky já exige uma certa bagagem, já exige um conhecimento prévio. Tanto que, até a especialização, vocês vão ter essa interação com o professor-aluno. Vocês ainda, o que acontece? Eu apresento a caixinha para vocês, eu dou a instrumentação, eu tento ensinar, e aí vocês vão adequando esse conhecimento. A partir do momento que vocês entram no mestrado e doutorado, o contexto muda. O professor do mestrado e doutorado, ele é simplesmente um intermediador. Mete livro para você ler, você vem, apresenta conclusões, coloca na mesa redonda, aí há discussões, é mais ou menos por aí. O professor do mestrado e doutorado não ensina, ele intermedia as situações, que aí vai para a linha de Vygotsky. E realmente, pessoal, dá um salto muito grande, porque você passa a ter uma maior criticidade, você passa a confiar mais em si, nas suas ideias, nas suas teorias e em si mesmo. Eu acho que o mestrado e o doutorado, o grande cunho que ele traz para a vida de vocês, não é nem um conhecimento, mas um conhecimento, assim, externo, mas um autoconhecimento interno. Ele acaba levando você a descobrir uma potencialidade que você tem, que você nem imagina. Você se torna um agente de mudança da sua própria vida, e não apenas um mero protagonista. Então, eu assim, eu indico mesmo, faça um mestrado, um doutorado, porque o conhecimento, a forma de ver o mundo de vocês muda completamente. Mas voltando aqui, né, às vezes eu saio um pouco do foco, mas eu acho que a educação é essa, não é simplesmente apresentar uma matéria, mas haver essa troca, essa sinergia de experiências de vida. Eu tive, os melhores professores que eu tive na minha vida, não foram os que melhores apresentaram a matéria, a disciplina, mas sim os que conseguiram mostrar as experiências que eles tinham. E essas experiências, muitas das vezes, não estão em livros, porque elas são compiladas, elas são extraídas de várias leituras, de vários processos de interações que existem entre nós mesmos. E isso gera muita sabedoria, pessoal. Por isso que eu gosto muito da aula presencial, porque aí a interação é muito melhor. E aí vocês saem de um curso levando um pouco mais do que eu poderia ensinar, que aqui acaba a gente não tendo essas condições. Bem, nós temos outros aí, o Skyne também, que aí ele, ó, interessante, reforço positivo, você vai trabalhar elogios, recompensas. Então, são formas que faz com que a pessoa se incentive, ela mesma buscar soluções. Tem um Brunner, ele trabalha mais com aquela questão de tópicos em relação às crianças, criando desafios. A criança, ela aprende muito por desafios. Então, o Bloom também, que ele já trabalha com a questão da hierarquia de objetivos, de aprendizados. Só um minutinho aqui, pessoal. Só ver o que é aqui. Só um minutinho.
Bem, voltando, me desculpe a ausência. Bem, aí nós temos o Gardner também, que é bem interessante, porque o Gardner ele trabalha com a questão de inteligências múltiplas, multifocais. O que é a ideia? É que nós, cada um de vocês, ele tem uma cognição mais desenvolvida que a outra. Tem pessoas que aprendem, ensinam melhor com música, outros com a fala, outros com a imagem, outros são mais racionais. Então, dependendo, o que é interessante do Gardner? Para você identificar qual o perfil do seu cliente. Opa, meu cliente ele é mais verbal? Se ele é mais verbal, eu vou ter que convencê-lo por fala, eu vou ter que conversar muito mais com ele do que apresentar ideias em slides. Se o cara é mais visual, aí sim, você tem que apresentar para ele o quê? O design da solução, né? Apresentar imagens, vídeos. Vamos pegar, por exemplo, uma Ferrari, né? Eu gosto de usar o exemplo da Ferrari, porque alguns são apaixonados pelo design da Ferrari, da estética. Então, eles apaixonam pelo modelo. Outros pelo conforto, né? O cara entra ali, então é a pessoa que ela é mais sinestésica, né? Ela gosta de sentir. Então ela vai ali no carro, ela senta, ela olha o conforto que aquele carro vai proporcionar a ela. Outros são pelo som, é o musical aqui, é o barulho do ronco do motor que chama atenção. Então, se são pessoas tipicamente diferentes, se eu apresentar um designer, um carro muito bonito para uma pessoa que é sinestésica, que ela gosta de sentir, eu não vou conseguir vender o produto, porque ela está atrás de conforto. Então, tem que mostrar pelo conforto que ela vai sentir de estar utilizando aquele carro, a segurança, pontos que eu tenho que destacar para vender, para fazer uma comunicação com ela. Já o cara lá do motor, então, se eu apresentar para ele só o design, olha, esse carro é muito bonito, é isso e aquilo, ele é confortável, ele tem airbag, ele tem isso e aquilo. Na hora de ligar, o motor não faz barulho, não se adequa ao que o cara quer, então eu não vou conseguir vender. Então, assim, são situações que o Gardner ele acabou descobrindo, né, identificando e que ajuda muito nesse contexto. Para uma sala de aula é mais difícil, porque tem quantos alunos? 30, 40 alunos, cada um com as suas particularidades. É muito difícil. Mas no caso, quando você trata especificamente de um cliente, aí sim, você pode montar essas estratégias de acordo com o perfil identificado. Então, se você está conversando com uma pessoa que ela é mais verbal, né, que você vai vender o peixe para ela, então você tem que trabalhar isso, o verbal mesmo. Você vai ter que convencer ela através de uma argumentação. Então, vocês peguem cada um desses autores aí, façam um estudo direitinho, né, e entram dentro da questão de comunicação que vocês vão se dar muito bem mesmo. Bem, então, vamos pegar aí o Piaget, né? Então, o Piaget, ele nasceu em Chapter, na Suíça, ele era suíço. Ele é o principal autor da epistemologia genética. Esse termo é atribuído à sua teoria de reconhecimento de que o saber tem uma gênese, uma origem. É aquilo que eu mencionei para vocês. Então, você tem que identificar o estágio. Se eu tenho uma origem, eu também tenho que ver em qual estágio de evolução que aquele meu cliente vai estar. Então, Piaget, a ideia e preocupação e o foco da pesquisa, que levou ele a estudar a vida inteira praticamente em cima disso, é compreender como que nós aumentamos o nosso conhecimento, como que nós incorporamos como que o ser humano ele amplia essa capacidade de pensar, sentir, dizer sobre si e os outros, em relação a um contexto natural, que é onde você convive, e social, que é onde as pessoas convivem com você, é onde ocorrem as interações. Então, o termo, como eu já mencionei para vocês, né, o estudo da epistemologia significa o estudo da verdade, do conhecimento e a arte. Verdade, eu tenho que comprovar. Para comprovar, eu preciso de ter o conhecimento. E a arte é que me dá a criatividade
de observar que existe um fenômeno que ainda encontra sem explicação. E através dos experimentos, através da observação, é que eu vou conseguir delinear uma solução para aquele fenômeno. Então, é o que eu mencionei para vocês. A epistemologia, ela é nada mais do que a ciência propriamente dita. É eu observar o prático, o empírico é o prático, e criar uma teoria para explicar aquele evento. E que eu consiga, de uma certa forma, reproduzir aquele evento. No termo da educação, ele observou que, para a pessoa aprender a ler, ela precisa de ter requisitos básicos. Como que eu vou comprovar isso? Pegar uma pessoa que não sabe ler e ver se ela tem aqueles requisitos. E instrumentalizar o aprendizado, a leitura. Se a pessoa não tem um determinado pré-requisito, ela não vai conseguir aprender a ler aquilo. É o caso da criança que tem autismo. Ela não vai aprender a ler. Então, ela tem um limite dentro da sua cognição. O que é cognição? São os nossos sentidos. Os órgãos que nós temos, que através da interação, permite com que nós interpretamos o nosso mundo, o nosso cenário à nossa volta. Então, a cognição é isso. São todos os sentidos que você tem. E essa interação entre eles é que permite você identificar, permite você desenvolver e evoluir os saberes. Então, esse termo é como eu já tinha dito antes para vocês, né? Então, essa genética, ele faz exatamente uma referência da sua gênese, vai ver quais aspectos cognitivos que você possui ou são deficitários para você andar. Então, quando você vai ter uma interação com o seu cliente, você precisa identificar exatamente isso, características epistemológicas dele, características cognitivas que ele possui, fazer um levantamento e identificar qual vai ser a melhor abordagem a ser adotada para convencimento deste. E aí, pessoal, no início é muito mais difícil. No início vocês vão ter que estudar, vão ter que ler, vão ter que interpretar, fazer rascunhos. Mas assim como Piaget já nos remota a ideia, com o tempo isso vai se tornando, como se diz, parte de você, vai para o seu inconsciente. Então, automaticamente você já passa a identificar com a fala, com a conversa. E isso tudo acaba melhorando com a prática, né? Então, a prática de você utilizar esses instrumentos é que faz você se tornar um expert em comunicação. É igual skate e andar de bicicleta. Imagina o quanto é difícil, ou até dirigir um carro para aqueles que já conseguem. Coloca o pé na embreagem, engata, olha retrovisor, é tantos movimentos, parece impossível você aprender a dirigir. E passado algum tempo com a experiência, você faz tudo de forma inconsciente, igual a bicicleta. Imagina a preocupação com o equilíbrio, se você está inclinando para a esquerda ou para a direita. Aí você tem que olhar para frente também. Preocupação atrás, se você virar o pescoço, você cai. O equilíbrio, que é algo dificultoso. Você imagina as dificuldades que você tinha no início. E hoje? Hoje, às vezes você dirige, você até pensa, gente do céu, nem lembrei que eu passei aqui de carro. Meu Deus do céu, eu já estou aqui. Então, para você ver como que funciona. Então, tudo que você dedica tem aquele processo mais arduoso, mas depois a recompensa vem, porque tudo acaba se tornando o quê? Inconsciente. E quando entra no inconsciente, é porque você realmente já detém a sabedoria daquele conhecimento. Bem, eu acho que nós já estamos no horário bom, eu ainda estou ainda um pouquinho de recuperação, 1 hora de aula ininterrupta, apesar daquela pequena ligação que eu tive. Então, vamos parar por aqui, nós damos prosseguimento na próxima aula. Ao término desse tópico, eu passo uma atividade para vocês fazerem, a ideia é essa, né? A cada término de um tópico, eu passo uma atividade, um trabalho para que vocês possam realizar. Tá bom então, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento a ser feito? Não, tranquilo. Então tá bom. Então,
Fiquem com Deus. Eu desejo a todos aí boa sorte, nesse período que nós estamos vivendo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, o que vocês precisarem da minha pessoa, estou sempre aberto, tá? Sugestões, críticas, são sempre bem-vindas, porque através delas é que nós vamos crescer. Isso faz parte dessa interação. Eu tenho algum conhecimento, talvez alguma teoria a mais do que vocês, mas vocês já têm uma grande vantagem, que é o novo, como o Jobs falava, né? Hoje eu estou aqui, no momento futuro não muito distante já serão vocês, e faz parte desse ciclo da vida. Então, agradeço aí a participação de todos que puderem participar. Vou estar disponibilizando o vídeo, né, da nossa gravação assim que possível. Até o término do dia vai estar lá. E desejar a vocês aí também um bom fim de semana. Agradecer, tá? Sucesso no empreendimento de vocês e que possam realmente estar realizando, né, o sonho de vocês de terem uma profissão, de estar contribuindo com a sociedade da melhor forma possível. E comunicação sempre é uma grande chave para conseguir atingir esses objetivos. Fiquem com Deus, então, e até a próxima, pessoal. Beijão no coração, estamos juntos.